Ei, queridos irmãos, eu quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós meditarmos, compartilharmos aqui um pouco nesse tema importante que nesta noite vamos nos dedicar a olhar para as parábolas de Jesus e ver um ponto interessante que algumas dessas parábolas apresentam. Primeiro, dizer que as parábolas constituem a essência do ensino de Jesus. Jesus foi, sem dúvida, o grande mestre das parábolas. Cerca de 45% do ensino de Jesus constitui-se de parábolas ou de ditos parabólicos. Jesus também teve algumas ações parabólicas e as parábolas Jesus utilizou como o grande modo de apresentar o reino de Deus. Então, o grande tema das parábolas é o reino de Deus, como esse reino é, como o reino vem, o que ele espera dos seus súditos, como os que estão nesse reino devem se comportar. E também as parábolas vão mostrar como alguém vai ficar de fora desse reino. Na realidade, nós temos nos evangelhos, especialmente nas parábolas de Jesus, um ensino que é sobre o desfecho escatológico que em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos encontrar, a consumação escatológica de tudo, como nós encontramos nas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, então, são muitíssimo importantes para nós conhecermos o que acontecerá no final de tudo, e não apenas nas parábolas escatológicas, no discurso escatológico de Jesus, como lá em Mateus 24, 25, e nos textos correlatos de Marcos e Lucas, mas em diversas outras parábolas nós vamos encontrar elementos que vão falar de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. E o que as deixará de fora e o que acontecerá com elas nessa exclusão do reino, nós vamos encontrar também muito disso nas parábolas de Jesus. Todos nós já sabemos o que é uma parábola, né? Uma narrativa, geralmente curta, que usa de um elemento comparativo, fazendo uma comparação entre algo que é conhecido do ouvinte para lhe revelar uma verdade espiritual que ele ainda não conhece. As parábolas vão utilizar, então, muitas metáforas. Algumas delas são histórias que poderiam ser até histórias reais, outras são narrativas de comparação que usam elementos de um exagero para chamar a atenção do ouvinte, mas em algumas parábolas especificamente nós vamos encontrar elementos de rejeição do reino de Deus, elementos de exclusão do reino de Deus, e é sobre essas parábolas que nós iremos procurar tratar nesta noite. De uma forma geral, nós poderíamos dividir o ensino de Jesus por meio das parábolas com 3 grandes propósitos. Primeiro, nós temos o propósito de ensinar ou de revelar, propósito didático acerca do reino de Deus. Então, em muitas parábolas, a começar das parábolas lá do capítulo 13 de Mateus, as chamadas parábolas do reino, Jesus mostrou como é o reino de Deus, ou como ele vem, ou como ele é caracterizado. Então, muitas dessas parábolas nós vamos encontrar Jesus dizendo: o reino de Deus é como, e aí ele descreve uma característica deste reino. Parábolas onde também o que se espera dos súditos desse reino são revelados, como a parábola do bom samaritano, a parábola do rico insensato, enfim, muitas outras parábolas. E, além desse objetivo, desse propósito de ensinar, de revelar como é o reino de Deus, nós vamos encontrar em muitas parábolas também um elemento de confrontação, um elemento de exigir uma resposta do ouvinte. Isso é mais comum nas parábolas
chamadas parábolas jurídicas, como a parábola dos lavradores maus, por exemplo. Mas em muitas das parábolas nós vamos encontrar o mestre exigindo uma resposta, um posicionamento daqueles que ouvem esta parábola. Muitas das parábolas elas trazem interrogativas, né? Que vos parece? Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Então, por meio dessas perguntas, Jesus deixa claro que há uma posição, um posicionamento que é exigido daquele que ouve as parábolas. Então, há um elemento de confrontação que vai exigir do ouvinte ouvir e querer mais, ou ouvir e se afastar. E à medida, então, que alguém não abraça o ensino das parábolas, ao abraçar o ensino parabólico, abraça o ensino do mestre das parábolas, né? O próprio mestre está sendo abraçado ao receber o seu ensino. Quando alguém diz sim a esse ensino, então mais ele recebe. Quando alguém o rejeita, então ele não só rejeita o ensino de Jesus, mas a própria parábola, ela tem agora um elemento condenatório que vai mostrar o que acontece com aqueles que rejeitam a Jesus ou o seu ensino. E é nesse elemento condenatório que nós vamos ter o nosso foco, portanto, nas parábolas que nós vamos ver hoje. Nós vamos começar com as parábolas do reino, Mateus capítulo 13. Ali nós já vamos encontrar duas parábolas que apresentam, pelo menos, o tema de que alguém será lançado fora do reino. Talvez alguém que nem entrou no reino, de fato, no sentido de tornar-se um súdito, mas está no reino pelo fato de o reino abranger tudo, né? O reino de Deus simplesmente abrange tudo o que existe. Na realidade, nós estamos falando de um reinado, de uma autoridade que engloba todas as coisas. Às vezes alguém coloca o reino de Deus como sendo aquilo que está dentro da igreja, mas o reino de Deus é maior até do que a igreja. Tudo está incluso nesse reino. Mas alguém vai ficar de fora dos benefícios deste reino, e nós vamos encontrar esses elementos de rejeição que vão falar de trevas, de dor, vão falar de portas fechadas, vão falar de pessoas batendo na porta e não sendo atendidas. Então, esses elementos vão mostrar a exclusão, o ficar de fora do reino de Deus. Na própria parábola, nós vamos encontrar também a ideia por que alguém ficou de fora, por que alguém foi rejeitado do reino de Deus. E isso é importante exatamente porque nós cremos que esse tipo de ensino, esse tipo de colocação que é feita na parábola, é para despertar nos ouvintes o desejo, então, de cumprir aquilo que é exigido de quem está no reino ou quem quer pertencer a ele. Então, estimular a perseverança daqueles que estão no reino e, perseverando nisso, eles vão receber os benefícios apontados na própria parábola, geralmente, ou se não perseverarem, ou se não cumprirem os requisitos exigidos para o reino, eles ficarão de fora. Cada parábola, então, que traz essa rejeição, ela mesma já vai mostrar o motivo pelo qual alguém foi rejeitado, e esse motivo é projetado de forma que os ouvintes tenham um posicionamento em relação ao ensino de Jesus. Ou o abracem sabendo a recompensa que terão, ou o rejeitem, mas também sabendo aquilo que sofrerão em fazer essa rejeição. Lá em Mateus capítulo 13, nós vamos encontrar a parábola do joio e do trigo, versos 24 a 30, depois a explicação dos versos 36 a 43, e ali Jesus vai falar de um semeador que semeou o joio, quando o dono do campo semeou o trigo. E, embora o joio ali
entende-se que ele está no mundo e não na igreja. Há intérpretes que colocam como se joio e trigo fossem duas coisas que estão presentes na igreja, mas a maioria interpreta como o joio sendo plantado no campo, que é o mundo. Na realidade, a parábola significaria, então, que no mundo estão as pessoas que são os filhos do reino e as pessoas que são os filhos do maligno. Mas, no final, a parábola aponta que haverá uma colheita. E a colheita aí é uma metáfora comum para o julgamento final, para a consumação dos séculos. E nessa colheita, então, o que é o trigo será recolhido. Mas o que é o joio, ele será lançado no fogo, ele será queimado. E esse fogo, então, é uma metáfora para falar aí da consumação final, do castigo final, do juízo de Deus para aqueles que estão de fora do reino de Deus. Nós vamos encontrar também em Mateus capítulo 13 a parábola da rede, uma pequena parábola, né, dos versos 47 a 50, onde o reino de Deus é comparado a uma rede de arrastão, de tremalho, que era a rede que eles usavam para pegar os peixes. Ali a parábola diz que há peixes bons e peixes ruins que serão separados na consumação dos séculos. Os peixes ruins são identificados como os iníquos, em contraste com os justos, que são os peixes bons. E agora, então, os peixes ruins serão, de novo, lançados para ser queimado. Essa separação para um castigo na fornalha de fogo, onde há intenso sofrimento, é, de novo, utilizada aí como uma metáfora para o julgamento final. Ali nós podemos ver que o símbolo não deve ser confundido com o que é simbolizado, porque fornalha não é para o peixe, mas é para o ímpio. Então, o peixe é o símbolo, mas o simbolizado é o ímpio, que já vai ser lançado na fornalha de fogo, que é o castigo eterno, que Jesus já havia mencionado em outros sermões, em outras passagens, inclusive no Sermão do Monte e no chamado Sermão Eclesiológico, né, do capítulo 18, na parábola do rico e Lázaro, a menção disso também, na parábola das ovelhas e bodes, final do capítulo 25 também. Nós vamos ver, então, que essa figura de exclusão, de eliminação, de juízo final, ela foi bastante utilizada por Jesus, enfatizando aí que alguém precisa cumprir as exigências para fazer parte do reino de Deus, e se não o fizer, haverá um juízo, um castigo. A expressão pranto e ranger de dentes, que nós vamos encontrar nessas parábolas, é encontrada 7 vezes no Novo Testamento, das quais 6 estão em Mateus. Mateus é o que mais registra esta expressão, especialmente aí no capítulo 13, nessas parábolas do reino, e mostra sofrimento, emoções extremas, né? Uma imagem de desespero causada pela perda da salvação, pela própria culpa daquele que não cumpriu os requisitos do reino e, portanto, ficou de fora. Mas nessas duas parábolas, parábola do trigo e do joio e na parábola da rede, nós vamos encontrar alguém que talvez nunca fez parte do reino como um súdito, nunca de fato foi admitido no reino, nunca entrou no reino. Porém, em outras parábolas, nós vamos encontrar pessoas ou personagens que podemos entender perfeitamente que era alguém que já estava no reino, já fazia parte do reino de Deus, já tinha sido admitido nesse reino, mas por causa do seu comportamento em rejeitar aquilo que Jesus está dizendo que é o pré-requisito, não só para entrar, mas para permanecer no reino, ele foi excluído desse reino. A exclusão para alguém que já estava no reino.
O que vai contra aí a ideia, por exemplo, de uma segurança incondicional, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós vamos encontrar um primeiro elemento que eu quero destacar aqui na parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18. É uma parábola que às vezes recebe outros títulos, né? É lógico que os títulos da parábola são dados pelos editores. Então, a parábola do devedor inconsequente, do credor incompassivo, ou como seja que queira chamar, mas é a história que todos nós conhecemos. Um homem foi chamado à prestação de contas, devia um dinheiro absurdo. Essa é uma das parábolas que tem um elemento de exagero. A dívida era imensa, a dívida era maior do que o que anualmente Herodes pagava ao Império Romano de tributos. Então, é uma dívida, na realidade, para dizer, é algo impagável, que se fosse hoje seria na casa de centenas de milhões. Então, uma dívida completamente fora do alcance de qualquer um, deixa que ele foi perdoado daquela dívida pelo rei. Porém, quando ele sai e encontra um conservo que devia uma quantidade ínfima comparada àquela primeira dívida da qual ele recebeu o perdão, ele não quer perdoar aquele seu companheiro. Ele é chamado de volta à presença do rei, que vai lhe dizer, olha, se eu lhe perdoei, por que você também não perdoou? E ele foi entregue aos carrascos, para ser castigado até que pagasse tudo o que devia. Ora, se a dívida era impagável, então o castigo simplesmente não teria fim se ele fosse mantido até que um dia ele pagasse aquilo. Então, essa é uma descrição de um castigo eterno. Ele foi condenado a passar a eternidade, se a gente pode olhar assim, porque, na realidade, a parábola ela não é um compêndio de teologia completa, né? Ela usa uma metáfora para ressaltar especialmente um ponto especial. Mas nessa parábola nós podemos ver alguém que já estava no reino, se ele é chamado à prestação de contas com o rei, e ele tem que prestar contas daquilo que havia recebido do rei, então subentende-se que esse homem já era um servo, já era um súdito do rei, já pertencia ao reino, ele sabia que tinha que prestar contas, era submisso ao rei, ele provou a misericórdia e o perdão do rei, então isso também assegura que ele fazia parte deste reino, mas ao ser alguém pertencente ao reino, ou seja, que poderia ser considerado um discípulo de Jesus, um crente, no entanto, ele se recusou a dar a misericórdia que ele mesmo recebeu. Recusou-se a compartilhar daquela misericórdia que, para muitos crentes, às vezes parece uma coisa que é opcional, mas na realidade não é. E nós vamos encontrar muitas vezes nos escritos paulinos a ordem de imitarmos a Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que o discípulo tem que ser como o seu mestre. E aí ele vai dizer, então, se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial não perdoará, se vocês não perdoarem cada um a seu irmão. Então, há uma exigência aí para alguém permanecer no reino de Deus. E o servo que não cumpriu essas exigências, ele foi entregue para ser torturado, o que equivale aí a uma punição eterna que corresponde à condenação escatológica que nós vamos encontrar nas outras parábolas. Então, fica claro que se alguém não estiver disposto a viver de acordo com os princípios do reino, se não estiver disposto a cumprir as exigências do rei para os seus súditos, mesmo alguém que está no reino, mesmo alguém que faz parte dele, que recebeu o perdão de Deus, ele pode ser excluído do reino, ele pode ficar de fora e ser jogado no castigo eterno, porque aquele que for incapaz de atender a essas exigências, é lógico que nós
entendemos perfeitamente que alguém só pode cumprir essas exigências porque ele recebeu a graça de Deus para isso. Se ele recebeu a graça e ele se recusa a compartilhar desta graça, e ele sabe que há exigências, que é uma das questões que nós vamos ver em outras parábolas, Jesus deixou claro que haverá uma prestação de contas para aqueles que estão no reino. Se ele sabe disso e se recusa a, então, cumprir essas exigências para a prestação de conta, ele pode, então, ficar de fora do reino, já que ele não cumpriu a nova conduta que é exigida daqueles que estão no reino. O que nós vamos encontrar aí, queridos, é algo que me chamou a atenção e foi uma das questões que entrou na minha pesquisa do mestrado, porque mesmo lendo livros de autores calvinistas, como John MacArthur Jr., como R.C. Sproul, como D.A. Carson, eles vão chegar a essas mesmas conclusões que nós estamos tratando aqui, quando eles estão interpretando estas parábolas de Jesus. Então, é algo que é muito difícil realmente sustentar um determinismo de que alguém, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez que alguém aqui que estava no reino, agora pode ficar de fora desse reino. O D.A. Carson diz que não perdoar exclui o indivíduo do reino, cujo padrão é perdoar. E diz, então, que Jesus não vê nenhuma inconsequência em um Pai celestial que perdoa com tanta abundância e pune com tanta brutalidade, porque isso é a justiça de Deus, e isso quer dizer que a compaixão do rei é algo que vem pela graça, mas também quer dizer que os que são perdoados devem cumprir as exigências desse rei, senão ficarão incapacitados de receber perdão e, portanto, serão excluídos do reino. Então, na parábola do credor incompassível, nós temos esses elementos aí de exclusão. Também nós vamos encontrar na parábola das bodas do rei, que nós temos lá em Mateus 22, que é um pouco diferente da parábola que nós vamos encontrar em Lucas, né? Mas há elementos, parece que é a mesma ideia tratada com elementos diferentes, ou a mesma história contada com uma variação dos seus personagens. Há uma festa de casamento, e normalmente essa festa de casamento simboliza o banquete escatológico, onde as pessoas estarão ali junto com Deus e com Abraão, Isaac e Jacó, como Jesus vai dizer também na parábola da porta fechada. E ali há um rei que convida as pessoas para o casamento do seu filho, os convidados não vêm, dão desculpas totalmente inaceitáveis, contraria completamente a resposta que era esperada deles. Então vem a ira do rei e a punição para estas pessoas. Veja que há um convite para essas pessoas. Elas, inicialmente, elas aceitam o convite. Quando chega a hora do banquete, há um segundo convite e elas não aceitam. Aí, então, o convite é estendido a todo tipo de pessoa. Todos os que encontrarem são orientados aí, os servos do rei, a trazerem pessoas más, boas, pessoas de toda natureza, para atender ao convite, e a festa se enche de gente. Esta é a parábola. Mas na segunda parte dessa parábola, o rei entra no local do banquete e vê ali um homem que está vestido inadequadamente e que não tem nenhuma explicação para isso. Esse homem, então, o rei diz que deve ser amarrado e jogado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Veja que essa é uma expressão característica de Mateus, como dissemos, né? E o lançar nas trevas exteriores também é algo que é específico de Mateus e significa a separação de tudo que é bom, de tudo que é a graça de Deus, de tudo que é a misericórdia de Deus.
Esse homem, ele aceitou o convite do rei, ele entrou na festa do rei, a que o reino de Deus é comparado, ele está no banquete escatológico, ou prestes a participar dele, a que a grande reunião com o Senhor é comparada, mas agora ele foi excluído disso, porque ele não estava cumprindo as exigências para estar ali. Então, nós vamos encontrar diversos comentaristas, tanto de linha arminiana como calvinista, que são unânimes em dizer que alguém foi chamado, mas foi excluído por não atender às exigências desse chamado. O Spurgeon diz que todos ouvem o chamado do Evangelho, mas o Evangelho não atua com poder em todos os corações para forçá-los. Aqueles que foram chamados, inclui, ele diz, os que rejeitam e os que aceitam o convite do rei, e ao rejeitar o convite é que eles provam que eles foram excluídos. Ou seja, a exclusão aí não é o rei que determinou, mas a própria recusa de entrar no banquete ou de cumprir as exigências é que foi o motivo da exclusão aí. D.A. Carson diz que o convite é abrangente, mas não resulta que todos os que responderam positivamente permaneçam de fato para o banquete. Veja que ele está admitindo aí que alguém, então, pode aceitar o convite do rei, mas depois ser excluído por não cumprir as suas exigências, o que mostra, então, que mesmo alguém que já está no reino de Deus, ou já faz parte deste reino, aceitou o convite e está prestes a participar do banquete escatológico, agora é excluído desse banquete por não estar disposto a cumprir as exigências que ali são impostas a todos que quiserem permanecer nesse banquete ou permanecer no reino de Deus. Mais uma vez aqui nós temos alguém que já estava no reino, alguém que já tinha aceitado o convite do rei, mas que foi excluído, e excluído definitivamente pelas figuras que vamos ter aqui, não é? Trevas exteriores, pranto, ranger de dente, equivalem à punição eterna, ao julgamento escatológico eterno. Nós vamos encontrar ainda, além dessas parábolas já mencionadas, a parábola do servo fiel ou do servo mau, que alguém às vezes coloca como sendo um servo fiel e outro mau, mas eu prefiro ver, e alguns comentaristas veem, que é um mesmo servo que pode ser fiel ou pode ser mau, e lá no final do capítulo 24 de Mateus, né, já no sermão profético de Jesus, nós vamos encontrar um servo. Lucas também, no capítulo 12, trata um pouco dessa questão. Ali, então, o Senhor Jesus fala da história de um senhor que se ausentou, deixou um servo encarregado de cuidar da sua casa e dos outros servos, e agora esse servo ele pode ter dois comportamentos. Se ele for fiel, se ele for prudente, honrando a confiança do seu senhor, então haverá uma recompensa para ele. Mas se ele for mau, agindo contra a vontade do seu mestre, ele agora vai encontrar uma punição, mesmo ele já sendo um servo, mesmo já ele sendo alguém que está no reino. Inclusive, no texto de Lucas, Pedro faz uma pergunta: Senhor, essa parábola é para nós ou para todos? E Jesus, então, vai trazer a parábola, reforçando o compromisso de que todos os que ouvem essa parábola devem cumprir as suas exigências, o que inclui, obviamente, os discípulos, os que já fazem parte desse reino, Pedro e os apóstolos que ali estão. Ali, então, nós temos dois elementos contrastantes na parábola. O servo fiel, o que mostra a conduta fiel e prudente, que, então, sendo encontrado dessa maneira pelo seu Senhor, quando ele retorna, ele será chamado de bem-aventurado e receberá a recompensa do seu Senhor que vai servi-lo. Ou nós vamos encontrar a conduta má do mesmo servo que age com impiedade, maltratando seus conservos,
usando os bens do seu senhor de forma irresponsável, bebendo, comendo, aquilo que era para ele proteger ou usar em benefício de todos, ou usar para o seu senhor, ele está usando para seu próprio benefício. É incrível que alguém leia essa parábola e ainda continue usando os recursos do reino que o rei colocou na sua mão, que o senhor da casa colocou na sua mão, para seu benefício, para sua fama, para seu crescimento, em vez de usar para o crescimento do reino, e alguém não pense que isso vai trazer consequências. O servo fiel fez o que o mestre mandou, cuidou dos outros, deu-lhes a comida, o que estava determinado para eles, ele era administrador daquela casa e garantiu que nada faltasse a todos, serviu ao Senhor ao servir os servos, que é um princípio que Jesus também vai explorar na parábola das ovelhas e bodes, servir a Jesus enquanto serve aos outros. E aí, nesse serviço, ele mostra fidelidade quando o Senhor voltou. A conduta do servo fiel trará a promoção. A conduta do servo mau, no entanto, é muito severa. A conduta do servo mau leva a uma recompensa muito severa. Ele será condenado com os hipócritas, que no capítulo 23 de Mateus, nós vamos ver Jesus trazendo palavras duríssimas para os hipócritas. E agora, então, o homem que é hipócrita, ou seja, está no reino, mas não está agindo corretamente, devidamente, ele parece alguém que até está dizendo que crê, mas não age dessa maneira. Não quer dizer que ele não esteja no reino, mas é que ele não se comporta como é esperado de alguém que está no reino. Ele contraria a vontade do dono da casa, as ordens do dono da casa para ele, e agora, então, ele será lançado num castigo terrível. Ele agora vai ser lançado num lugar também onde haverá pranto e ranger de dentes, né? É outra das ocasiões que Mateus vai usar esta expressão para se referir ao sofrimento, à rejeição do reino ou da benevolência do rei. E aqui, então, o Senhor contou essa parábola para mostrar o que vai acontecer no retorno dele e como as pessoas deviam estar preparadas, prontas para serem apresentadas ou se apresentarem ao rei e não serem excluídos desse reino. Né? Alguém que é chamado aqui de hipócrita, então é contado na mesma lista dos que estão no capítulo 23, que parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro não são nada disso, são hipócritas, estão cheios de maldade, portanto, revela uma infidelidade, uma maldade, uma falsidade, que este homem não será admitido no reino dessa maneira. Agora, ele recebe um castigo terrível de alguém que foi literalmente punido com uma punição eterna, algo que só podemos entender que é o castigo eterno no inferno, onde há choro, ranger de dentes, a expressão até fala de ser cortado, né? de ser cortado. Alguns autores vão falar de ser cortado como uma punição nele ou ser cortado do reino, e aí então a punição seria o afastamento do rei. Mas o fato é que Jesus contou essa parábola para os que estão no reino, para aqueles que já fazem parte do reino, para os discípulos que estavam perguntando sobre o tempo que Jesus retornaria, sinais de quando ele retornaria e o mundo se acabaria. E Jesus, em vez de se concentrar no tempo, ele se concentra em mostrar a forma como devem viver aqueles que estão no reino, enquanto o rei não retorna, enquanto o Senhor não retorna. Então, nós vemos aí que a fidelidade é exigida daqueles que estão no reino. Um outro
autor, que é o Pentecoste, ele diz que os infiéis revelarão sua falta de fé por sua infidelidade e por isso serão excluídos do reino. O fato de eles não crerem na volta do Senhor, ou o servo mau aí não acreditar na volta do Senhor e agir de forma infiel, mostra a sua falta de fé. A sua infidelidade é um sintoma da sua falta de fé, enquanto que a fidelidade do servo prudente é um sintoma da sua fé verdadeira e por isso ele permanece no reino. Nós falamos da falta de fé ou do abandono da fé, a apostasia, como sendo um elemento que exclui alguém do reino e parece que na parábola é exatamente isso que nós vamos encontrar. O abandono, a falta da fé é mostrado na ausência da fidelidade, o que deixaria o servo fora do reino. Uma fé que não é viva, que não é praticada, não é uma fé verdadeira e, portanto, alguém ficaria fora do reino, mesmo antes sendo um servo. Veja que ele é um servo, portanto, estava no reino, era um súdito, mas o seu comportamento que demonstra uma falta de fé, uma fé verdadeira, ele vai levar, esse seu comportamento vai levá-lo a ser excluído do reino. Uma condição muito parecida, o que nós vamos encontrar também na parábola dos talentos, Mateus agora capítulo 25, que alguém quer associar ao tribunal de Cristo, mas exatamente por esse elemento de rejeição que nós vamos encontrar na parábola, no final da parábola, dificilmente dá para se corresponder essa narrativa ao evento real do tribunal de Cristo, já que aqui há uma exclusão. O que me parece não é que Jesus está em parábolas trazendo uma amostra ou uma indicação dos eventos que virão no final dos tempos, mas sim em cada parábola destacando uma forma esperada de vida daqueles que estão no reino. Fidelidade, perseverança e outros elementos assim são mostrados nessas parábolas, e não apontando para eventos que acontecerão. Na parábola aqui dos talentos, então, nós vamos ver que um senhor se ausenta do país, deixa suas posses com os seus servos, dá responsabilidade a eles, e enquanto o senhor estiver fora, diz que eles deverão negociar para obter lucro, porque o senhor vai voltar e haverá uma prestação de contas. Cada servo recebe uma quantidade de talentos, um talento representava um valor muito alto, era uma quantidade de metal precioso que representava um valor bem alto. E aí nós vamos ver que os 2 primeiros servos da parábola, eles trabalharam para o seu senhor e, portanto, tinham algo para lhe mostrar como uma prova da sua fidelidade e obediência. Mas o último servo não usou o seu talento, não da maneira que devia, não estava preparado para a prestação de contas e, por ignorar sua responsabilidade, demonstra sua falta de amor, por isso ele é considerado um mau servo. E aí eu tenho uma citação do D.A. Carson, que ele diz que a graça nunca perdoa a irresponsabilidade, mesmo aqueles a quem é dado menos são obrigados a usar e a devolver o que tem. Veja que há aqui, então, uma responsabilidade para cada um dos servos. Mateus está dizendo, então, com essa parábola, ou registrando o que Jesus quer dizer com essa parábola, que os seguidores de Jesus precisam ser fiéis em obediência até a sua volta. Ela enfatiza a responsabilidade moral, a responsabilidade do servo com o seu comportamento. E mostra claramente que no reino de Deus haverá uma prestação de contas para cada um dos servos no final, na consumação desse reino. O servo mau aí, então, é considerado
inútil porque falha em usar o que Deus lhe deu. E aí, queridos, nós precisamos de novo entender, é uma parábola não é um compêndio de teologia que vá abordar todos os elementos aí envolvidos. É óbvio que esses servos receberam a capacidade, receberam o talento e a responsabilidade de usá-lo bem, mas é óbvio também que cada um deles recebeu graça suficiente para fazer isso. O servo que não usou o talento e o enterrou, ele não pode ser considerado apenas alguém azarado, alguém que não encontrou uma forma de fazer isso, porque, na realidade, ele recebeu graça suficiente para isso. Se a parábola não deixa isso, não mostra isso de uma forma muito evidente, é porque é próprio das parábolas não trazer todos os elementos que estão envolvidos em qualquer dessas situações, que esse não é o propósito das parábolas. Agora veja que no final da parábola, o servo inútil, o servo que não demonstrou amor, que não demonstrou obediência, e por não demonstrar amor e obediência, podemos dizer que ele também não demonstrou fé, porque se ele sabe quem é o seu Senhor, e ele sabe que ele é alguém a quem ele deve uma prestação de contas, essa fé, esse conhecimento em quem ele é, deveria levá-lo, então, a agir de maneira adequada. Esse servo vai ser lançado nas trevas exteriores, o que, para mim, é impossível de se conciliar essa parábola como uma demonstração do evento escatológico do tribunal de Cristo, uma vez que no tribunal de Cristo entendemos que não haverá exclusão de alguém, mas aqui há alguém que foi excluído e outra vez vamos encontrar trevas exteriores, que é uma expressão de Mateus, que sempre vai se referir ao castigo eterno, ao inferno, a uma punição que não terá fim. Esse homem, então, não estava pronto a prestar contas, não cumpriu as exigências do rei ou do senhor e, portanto, agora é excluído do reino. A parábola é um chamado à fidelidade, um alerta contra a infidelidade que deve ser considerado por todos os discípulos de Jesus. A intenção aí parece clara de Mateus em exortar os seguidores de Jesus a serem fiéis na sua obediência ao Senhor até que ele volte. E nós não podemos excluir aí dessa parábola este elemento de rejeição de alguém que é deixado fora do reino de Deus. E alguém que estava como um servo, alguém que recebeu talentos do seu Senhor, tinha uma responsabilidade, mas por sua infidelidade foi julgado indigno de permanecer no reino de Deus. Na parábola das minas, de Lucas capítulo 19, nós vamos encontrar aí um relato bem parecido, né? Parece que Mateus nos fala de termos dons diferentes, e enquanto que Lucas ressalta mais a tarefa de ser fiel com o que recebemos. Então, ele não destaca valores diferentes, né? É um relato distinto, porém deixa clara a mesma situação. No reino, nós teremos uma prestação de contas daquilo que nós recebemos. E aí, de novo, nós vamos encontrar alguém que estava relacionado ao seu Senhor, era um servo e que termina do lado de fora, o que mostra, então, a ausência de uma fé verdadeira que deveria ser evidenciada pela fidelidade, pela obediência e a escolha que o homem faz, porque em todas essas parábolas nós podemos entender claramente que cada servo foi responsável pela escolha que fez de usar bem ou de usar mal, ou de não usar os talentos, os dons, as minas, ou seja, o que ele recebeu do seu Senhor. E essa escolha é muitíssimo importante. Cada homem
pode fazer essa escolha, nós entendemos também, é porque a graça de Deus o habilita para isso. Mas você vê claramente nas parábolas de Jesus que mesmo aqueles que receberam graça e receberam capacidade de Deus também têm responsabilidade de usar essa capacidade com esta graça, capacitados por esta graça, para serem fiéis e perseverantes àquilo que o seu Senhor espera deles. Porque se ele não fizer isso, ele será ou poderá ser excluído do reino, ficar de fora do reino, mesmo um dia já tendo pertencido a esse reino, já sendo um servo que está no reino, que faz parte daquele reino. Nós vamos encontrar ainda, no capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. É uma outra parábola que tem aí um elemento de exclusão, de rejeição. Né? Todos conhecemos bem a parábola. E aqui talvez o grande ponto a ser ressaltado é da vigilância individual, né, da preparação individual para o momento da prestação de contas, ou o momento de encontrar-se com o Senhor. Na parábola há uma representação do típico casamento judaico. O noivo vai até a casa da noiva e ela está acompanhada numa procissão por pessoas, por suas amigas. E ali nós temos 5 virgens que são sábias e 5 que são ou prudentes e 5 que são loucas, tolas, imprudentes, insensatas. E o que acontece é que a diferença entre uma e outra é exatamente na preparação. Um grupo e o outro. É que muitas pessoas querem fazer uma interpretação da parábola, trazendo um significado para cada um daqueles elementos, mas isso não deve ser feito assim. Mas Jesus fez isso com a parábola do semeador, do trigo e do joio. Mas Jesus tinha direito de fazer isso porque ele que estava explicando. Nós não podemos alegorizar as parábolas na sua interpretação. Essa é uma regra básica para a interpretação de parábolas. Então, o que é o azeite que faltou ali? É o Espírito Santo? Não dá para colocar ali como o Espírito Santo, mas o azeite é tudo o que é necessário para a preparação. Tudo que deveria haver na vida de alguém para ele estar preparado para encontrar com o Senhor e prestar contas a ele, é o que representa aí o azeite. Veja que haviam 5 que estavam preparadas e 5 que não estavam preparadas. Não é o Espírito Santo o azeite, até porque como é que nós vamos encontrar quantidade diferente de Espírito Santo nas pessoas? Na realidade, se fosse assim, então eu deveria ser o responsável por ter o Espírito Santo em mim, mas na realidade não é assim que acontece. Alguém que aceita Jesus, o Espírito Santo já passa a fazer morada nele. É algo mais do que isso aqui. Alguém que não estava preparado, ficou de fora, e essa exclusão é demonstrada por uma porta que foi fechada. O que nós já encontramos em outras passagens, né? Lucas capítulo 13, Jesus falou da porta, que alguém deve entrar pela porta, porque a porta vai fechar, e assim, essa porta fechada é algo que mostra que alguém ficou excluído das alegrias da festa, do banquete escatológico, que é o que representa aquele momento de celebração ali com o noivo. Eles não perderam só uma refeição, eles perderam a presença do rei ou do noivo, a comunhão com ele eternamente. E aí nós vamos ver que o reino de Deus tem uma porta que se abre, mas que também se fecha. E os que estão comprometidos com o anfitrião os que estão dentro, os que entram. Mas um dia essa porta irá fechar. E quem não está comprometido, ou não se preparou, ou não cumpriu as exigências necessárias para que aqueles que já estão no reino
mas que ainda não chegaram à consumação final dele, podem ficar de fora. O objetivo parece aí que a parábola diferencia as sábias e as tolas, mostrando exatamente aos discípulos que cada um, individualmente, deve se preparar para encontrar com o noivo, mesmo que ele tarde. Esse é um elemento importante nessa parábola, porque os discípulos estão questionando Jesus quando ele virá, e parece que eles esperam para um só tempo a destruição do templo e a volta de Jesus e o fim do mundo. Mas Jesus vai dizer que ainda vai demorar. Então, se vai demorar, aqueles que estavam comprometidos com ele deveriam estar preparados para esta demora e, portanto, se esforçarem em cumprir as exigências do reino para que não ficassem de fora ou a porta não fosse fechada para eles. O noivo aí, então, representa o Senhor Jesus e aí é demonstrado que cada um de nós tem uma responsabilidade individual. Preparação não se transfere de uma pessoa para outra, mas fica claro que cada um deve estar pronto para o momento de encontrar-se com o Senhor e, a despeito das aparências, que todas eram vistas e pareciam estar iguais, há uma diferença na preparação para a vinda do reino, que é a prudência, que é uma vida que se adeque à expectativa do reino, da sua justiça, da vindicação do pleno estabelecimento do reino na vida da pessoa. Só estará no banquete escatológico do reino aquele que antes já estiver comprometido com o reino, de forma que a sua vida esteja dentro dessa expectativa de justiça, de prática, de conduta que o reino tem. Aí nós vamos ver que o contexto de Mateus 24, 25 vai mostrar que obediência, fidelidade, preparação são elementos indispensáveis para quem quer continuar no reino e está preparado para entrar nesse elemento final, nesse banquete escatológico que está preparado somente para aqueles que perseverarem até o fim. A parábola da porta fechada de Lucas capítulo 13 tem esse mesmo intuito de falar dessa mesma questão, porque a pergunta lá de alguém é: serão poucos os que são salvos? E aí Jesus vai mostrar que a questão não é quem será salvo do número, né? Se muitos ou poucos, mas sim se eu estarei salvo, se eu entrei pela porta antes que ela se fechasse, e lá uma clara conexão com a presença dos justos mortos, né? Abraão, Isaac, Jacó, sentados no reino, com então essa reunião nesse banquete escatológico com o Senhor, o que mostra que está em voga ali, em pauta, a salvação eterna, a salvação final, o permanecer na graça até o fim é o que faz com que alguém entre pela porta e permaneça nessa porta que é Jesus, a porta, o caminho. Substancialmente vamos falar aí do Senhor Jesus, né? Enquanto que a porta fala de acesso, o caminho fala de perseverança, mas esses elementos aí são usados na parábola para mostrar a necessidade de não somente entrar, mas permanecer no reino, porque haverá, no final de tudo, duas classes de pessoas: as que estão dentro e as que estão fora do banquete escatológico, as que deram os passos necessários para entrar e só podem fazer isso pela graça de Deus, e as que não deram os passos necessários para entrar ou permanecer, porque rejeitaram a graça que receberam, ou por sua vida e sua conduta demonstraram que não tinham ou não tinham mais uma fé verdadeira
uma fé que eles levassem realmente a crer e a estar preparado para encontrar com o Senhor. A última parábola aqui é a parábola que alguém não considera uma parábola, mas uma narrativa com elementos metafóricos, que é a parábola dos bodes e das ovelhas, no finalzinho do capítulo 25 do sermão escatológico de Jesus, né? Mateus 25, verso 31 a 46. Ali, então, há uma parábola que aponta para o juízo do último dia, quando haverá separação das pessoas ou das nações, e alguém que não cumpriu aquilo que era a exigência do reino, e não cumpriu isso porque não identificou que o rei tinha essas exigências para ele ao viver com as outras pessoas. Ele será também separado para um castigo no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui Mateus é mais explícito ainda na rejeição e na condenação dessas pessoas e lançar num fogo que agora é associada à figura do diabo naquele mesmo tormento, que obviamente só poderia retratar o juízo final, a completa perdição daqueles que ficaram de fora do reino. Então, olhando para todas estas parábolas, queridos, nós vamos ver que Jesus, com suas parábolas, ensinou o que é o reino e o que se exige daqueles que querem entrar nele, confrontou as pessoas para que elas tivessem uma resposta adequada diante dessas exigências do reino, mas as próprias parábolas vão mostrar elementos ou motivos de rejeição, aqueles que ficarão de fora do reino de Deus em não cumprir as expectativas do rei ou do Senhor ou daquele que comissionou, que capacitou as pessoas, que deu a sua graça e que, portanto, agora exige delas uma responsabilidade diante disso. As imagens de rejeição que nós encontramos aqui são de uma punição severa, dor, pranto, fogo, trevas, portas fechadas, uma exclusão que mostra não apenas alguém perdendo uma posição no reino, não apenas perdendo um galardão, mas alguém tendo uma rejeição eterna do reino escatológico, uma rejeição soteriológica do reino de Deus, o que mostra aqui, queridos, que nós precisamos olhar para as parábolas de Jesus com muita atenção, porque elas não apenas ensinam os princípios, mas também mostram as exigências do reino de Deus, o que deve provocar uma resposta no coração de cada pessoa. Quem ouve a parábola, quem ouve o ensino, quem ouve o princípio que Jesus ensina e aplica à sua vida para viver de acordo com ela, então estará dentro do reino e permanecerá nesse reino. Mas as mesmas parábolas vão mostrar as terríveis consequências para os que rejeitam a mensagem do Mestre. Para esses, o reino não está aberto. A separação traz um castigo e sofrimento eternos, o que deveria fazer de cada crente e de cada leitor destas parábolas uma pessoa que esteja cada dia comprometido em servir ao rei, em cumprir as suas exigências, em examinar a si mesmo, diante de uma mensagem ardente, uma mensagem contundente que essas parábolas trazem. Cada um deveria mostrar temor, arrependimento, deveria mostrar a preocupação realmente de ter uma vida de acordo com o que o rei exige, porque ele só exige porque capacita alguém para viver dessa maneira, porque se isso não for feito assim, trará uma significação para toda a eternidade diante das imagens de rejeição que nós vemos aí. O anúncio trágico dos incrédulos
nós precisamos ver nessas parábolas, na realidade, como uma expressão da misericórdia de Jesus. Ele está anunciando antes o que vai acontecer e quão duro será o castigo daqueles que não cumprirem as exigências do reino, mesmo aqueles que já estão no reino, exatamente para que as pessoas possam se arrepender ao ouvir a mensagem de Jesus. Mesmo aqueles que já são seguidores, discípulos, servos, já estão no reino, já estão servindo, receberam dons e talentos e valores e capacidade e, consequentemente, receberam graça para usar bem isso e perseverar, esses também devem entender que as parábolas têm uma ênfase muito grande na segurança que existe apenas na obediência e na perseverança até o fim. Não há segurança para aqueles que não perseverarem, não há segurança garantida para aqueles que forem infiéis, para aqueles que não demonstrarem uma fé verdadeira. Pelo contrário, as parábolas advertem que cada um deve perseverar na fé e na obediência, que se comprometeram ao ingressar no reino. Quando alguém ingressa no reino, ele se compromete com essa obediência, com essa perseverança, e não podem abrir mão dessa perseverança, obediência, fidelidade, até que o reino se consume. Porque antes que isso aconteça, ou seja, antes do final de tudo, da consumação do reino, ainda há a possibilidade de alguém ser excluído do reino, exatamente por não demonstrar uma fé que seja condizente em suas ações com aquilo que o rei espera de todos os que fazem parte do seu reino. Por outro lado, a mensagem traz uma promessa gloriosa, um conjunto de promessas gloriosas para aqueles que perseverarem, a fim de incentivá-los nesta persistência para alcançar o galardão, para alcançar esta participação no banquete escatológico, estar com o rei, com o Senhor, com o noivo, para todos sempre, e ser livre do castigo, do fogo, da exclusão, do choro, do ranger de dentes. E aí isso deveria ser também, ou deve ser, uma mensagem que desperte os crentes para serem mais fiéis, para serem perseverantes, para, ao mesmo tempo, fugir das imagens de exclusão que as parábolas apresentam e receber as imagens de festa, de gozo, de recompensa que as mesmas parábolas dizem que virá para aquele que for perseverante na sua fé e for fiel até o fim em cumprir as exigências do reino de Deus para a sua vida. É muito difícil, e o que eu vi, o que eu observei na minha pesquisa, lendo textos de, como eu disse, diversos autores calvinistas, autores que teoricamente ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez que alguém está no reino, não pode ficar de fora, não pode perder essa sua participação no reino. Mas, no entanto, esses mesmos autores, quando eles estão tratando destas parábolas, eles mostram que, na realidade, há uma responsabilidade e uma resposta exigida daqueles que já estão no reino, que, se não for apresentada essa resposta em fidelidade, alguém ficará de fora do reino de Deus, porque a graça ela precisa ser correspondida. E o poder para corresponder a esta graça vem da mesma graça, é dela que vem. Então, para mim, foi surpreendente ver que autores como D.A. Carson, John MacArthur Jr., R.C. Sproul, Spurgeon, Riley, Boyce, Montgomery e outros interpretam as parábolas numa forma muito próxima do pensamento arminiano, defendendo a responsabilidade humana e até a possibilidade de apostasia, embora a sua tradição teológica rejeite esse pensamento, mas quando vão fazer uma séria exegese das parábolas, não conseguem chegar a outra conclusão
do que as mesmas que nós chegamos, de que fidelidade, perseverança, fé genuína é exigida mesmo daqueles que já estão no reino até o fim, porque se eles não demonstrarem isso, poderão ser excluídos do reino, pois muitos elementos de rejeição estão presentes nas parábolas, envolvendo inclusive servos que já estavam presentes ali no reino, até quem já estava praticamente no banquete escatológico foi excluído por não cumprir as exigências do reino. Que Deus nos ajude, que nós possamos olhar para esses textos e renovar o nosso compromisso com o Senhor, de viver em fidelidade, de ser obedientes, de sermos perseverantes, não por nossa força, mas pela graça de Deus que nos capacita para isso. Mas a Bíblia nos orienta a que ninguém rejeite a graça, a que ninguém se exclua da graça, e para não sermos excluídos do reino, precisamos abraçar cada dia esta graça e seguir em fidelidade ao Senhor até o fim. Um dia a porta vai se fechar, o reino vai se consumar, o banquete vai começar e nós precisamos estar do lado de dentro, porque do lado de fora nada será bom, tudo será muito ruim e não haverá mais retorno depois que a porta se fechar. Então perseveremos e sejamos fiéis, prudentes e obedientes enquanto estamos vivendo nesta caminhada no reino, até que tudo se conclua e nós possamos estar eternamente com o Senhor. Então, queridos, essa é a aula que eu preparei para nós refletirmos hoje sobre estes elementos de exclusão do reino de Deus nas parábolas de Jesus. Aqui eu quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade pelo pastor André e dizer da minha alegria e honra tão grande de poder trazer aqui um pouco desse conhecimento, compartilhar com os irmãos, esse grupo aí tão seleto de estudiosos da Bíblia. E agora fico à disposição, se tiver alguma pergunta fácil,